Do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor neste momento, graças a Deus, né? Que essa paz possa entrar no seu coração, no seu lar, na sua família, graças a Deus. Eu quero trazer um texto bíblico, né? Que se encontra no terceiro evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9. Amados irmãos, nesse capítulo vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, né? Dos dias atuais, dia de hoje, falar sobre a figueira estéril, né? Mas aqui que algo chamou a atenção, não só a figueira estéril, mas também vamos estar falando sobre o dono da vinha, né? E também sobre o vinheteiro, né? Que cuidava da vinha, né? E sobre a figueira estéril e sobre a vinha, né? E dessa questão vamos falar também sobre o adubo, né? A importância de ter o adubo, né? Graças a Deus, né? E a Bíblia vai nos falar aqui, ao qual em Lucas 13, né? Versículos 6 ao 9, que tinha o dono da vinha, que tinha uma vinha, e ao qual estava plantada nessa vinha uma figueira. A Bíblia vai nos relatar que ele vinha todos os anos, por 3 anos, ele vinha buscar o fruto nessa figueira, porém não tinha fruto. Ele ele se declarou que ia cortar, porque estava atrapalhando, né, o lugar, né, onde ela estava, e deu ordem para o vinheteiro que estava cuidando, para cuidar. E o que eu acho interessante que o vinheteiro que estava ali cuidando, né, falou para ele assim: ó, deixa que um ano, né, eu cavo, né, e coloco esterco, adubo ela, né, daqui vem, aí se porventura não dá fruto, aí sim, mas ele deixa ele cuidar dela. E tudo bem, ficou. O que nós aprendemos com essa parábola? Jesus contando essa parábola dessa figueira, né, estéril, né, sobre o zelo e o cuidado. Vamos atentar na palavra que aquela figueira, ela não caiu por acaso. Ela não foi jogada uma semente por acaso. Alguém plantou aquela figueira. Detalhe, ela foi plantada, ou seja, em um lugar, não era um lugar que aonde tinha vinho, aonde a vinha ela seria plantada. Ela se encontrava sozinha naquele momento. Quem sabe o vinho ali, né, dava fruto, né, tudo, mas só que a figueira estava ali jogada, isolada, né. A atenção dela, quem sabe, não tinha atenção para aquela figueira. Mas à medida que a atenção voltou para ela, para cuidar dela, para adubar ela, né? Cavar ela, que é comum quando a pessoa toma um cuidado mais específico, né? A atenção voltar para aquela figueira foi melhor. E aí o vinheteiro, que é o que estava cuidando, né? O agricultor que estava trabalhando ali, né? A atenção voltou para ela. Talvez você se encontre em um ambiente assim, se encontra sozinho. Talvez você se faz essa pergunta, ou se já fez essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Talvez você se faça essa pergunta assim: todas as pessoas dão fruto e eu não. Todas as pessoas prosperam, crescem, progridem e eu não. Né? O que eu estou fazendo aqui? Talvez você se encontre um momento, um ambiente, se encontre isolado, meio na multidão, mas se encontra uma pessoa isolada, e às vezes você não sabe o que está acontecendo. Mas o Senhor também, assim como está cuidando dessa figueira, também o Senhor está cuidando de ti. Quem sabe a ordem já foi para decapitar, a ordem foi para isolar, foi para arrancar, como foi aqui, foi essa figueira. Mas sempre tem alguém para cuidar de você, como foi aqui no caso dessa figueira. Jesus, ou seja, nos dá a oportunidade, ou seja, cuidou de mim, de você, quando ninguém dava nada, quando ninguém a hora já foi para cortar e jogar fora. Jesus veio aqui na terra para cuidar de mim, de você, para que nós possamos cuidar, ou seja, nos adubou com a sua palavra, nos adubou com o seu sangue, nos adubou com o seu amor, para que nós possamos crescer e prosperar e ter fruto. Oh, glória a Deus! Você se encontra dessa forma, quem sabe? E amados irmãos, começa a se preocupar não só, ou seja, para arrancar, mas sim para cuidar, né? Muitas pessoas, ou seja, a preocupação, como diz assim, ó, o comportamento do dono, o comportamento de como aquele que cobra, né? O mundo tem esse comportamento com aquele cobrador, ou o comportamento daquele que cobra muito, mas às vezes não se comporta como aquele que cuida. Possamos mudar nossa expectativa de pensamento, de forma de pensar. O pensamento de qual, ou seja,
como estamos se comportando. Sabe, está se comportando como aquele que cobra ou se comportando como aquele que cuida. Que possamos adubar os nossos relacionamentos. Que possamos, como estamos adubando o nosso relacionamento. Relacionamento para os nossos relacionamentos pessoais. O adubo é o amor e o cuidado. Está colocando esse adubo, que é o amor e o cuidado, nos seus relacionamentos pessoais. É necessário ter esse tipo de adubo, né? Que é o amor e o cuidado. Para os nossos relacionamentos, ou seja, para os nossos sonhos, o adubo é a dedicação e o trabalho. Que possamos se dedicar no nosso sonho, naquilo que tem colocado diante do Senhor Jesus, né? O trabalho, sim, aleluia, mas a dedicação. Para o nosso relacionamento espiritual, o adubo ou seja, a oração e a palavra, a leitura da palavra. E muitas vezes, amados irmãos, não queremos mais consagrar, não queremos ler palavra, não queremos mais orar e queremos ter uma vida espiritual próxima, né, diante do Senhor Jesus, uma intimidade ímpar e importante, mas não queremos mais adubar com a oração, ou adubar com a leitura da palavra, nem mesmo se consagrar ao Senhor. Que possamos fazer a diferença nesses últimos dias. Oh, glória a Deus, que possamos buscar a presença do Senhor Jesus, que possamos almejar em todos os tempos, todas as etapas, todos os dias, buscar ao Senhor. Que tipo de comportamento estamos no dia de hoje? Comportamento de cobrança ou comportamento de cuidado? Que possamos cuidar, olhar para uma pessoa, ou seja, com um olhar de amor, um olhar de misericordioso, né? Observe que o olhar do dono da vinha arranca, né? Ou seja, está atrapalhando o crescimento. Ou seja, a terra que ele está atrapalhando, arranca, joga fora. Mas o cuidador da vinha falou assim: não, deixa que mais um ano eu escavo ela, coloco adubo nela, né? Aí sim, né? Que possamos ter esse olhar. Ei, você estava aí, se encontra dessa forma sozinho, no meio de multidão, mas se encontra isolado sozinho. Mas o Senhor fala contigo também neste momento. Ei, alguém está cuidando de você. Jesus, que é o qual olhou para mim e para você, Senhor, acredita em você. Deus está cuidando de mim e você. É necessário que nós possamos adubar a nossa vida na oração, na palavra, ter mais amor, ter mais dedicação e o trabalho grande do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, que você possa ouvir essa mensagem, aonde você estiver. Lembra de uma coisa: Jesus, ao vir na terra, deixou ali o seu glorioso céu naquele momento, para se desfazer toda a sua glória, para estar aqui conosco, para cuidar de mim e de você. Se desfez da onde estava ali, para vir aqui, fez assim como servo do Senhor, para adubar a minha vida, a sua vida, com seu grande e precioso amor. Você é uma pessoa especial aos olhos do Senhor. Deus te ama, Jesus te ama. Ei, levanta, você ainda pode dar fruto. Talvez você pense que acabou, não tem mais condição, mas Jesus te escolheu. E se Jesus te escolheu, lembre da coisa: você não caiu na terra que por acaso, você foi plantado. Ou seja, você é um fruto do Senhor. Deus te ama, Deus tem uma palavra, essa palavra pode estar no teu coração e que possa brotar, que possa germinar. Pastor, mas eu fui semeado por acaso. Não, você não foi semeado, não foi jogado por acaso. Você foi plantada. Como diz a palavra, que plantou foi o Senhor. E se ele plantou a semente, ele não vai arrancar. Assim sim ele arranca aquele que não foi plantou. Como diz a palavra do Senhor Jesus em Mateus 15, 13. Ele, porém, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Todo aquele não plantou será arrancado. Mas você foi plantado. É isso que importa. Mesmo seja um ambiente dentro da vinha dele, um vinho que ao qual, ou seja, só tinha uma figueira. Mesmo tendo só uma figueira, mas o Pai te plantou. E se o Pai te plantou, o vinho inteiro, Jesus, é de cuidar de mim e de você. Vamos dar fruto em nome de Jesus. Quero orar por você. Deus, estamos aqui, Pai amado, dentro de uma palavra, uma parábola que o Senhor contou, Pai amado, dessa vinha inteira, dessa figueira estéril, Pai amado, que não dava fruto, Pai amado. Alguém cuidou, Pai.
O Senhor cuidou de cada um, está cuidando de nós, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Que essa palavra vem dar fruto, meu Pai amado, Senhor. Que vem grandes testemunhos, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe nesse momento tem pessoas que ficam isoladas, sem força para lutar, sem força de adubo, que o Senhor venha adubar com o seu grande amor e dedicação. Que possamos adubar para nosso relacionamento, Pai, com amor, Pai amado, em nome de Jesus. Com ali como cuidar, em nome de Jesus. Também a vida espiritual na palavra, Senhor Deus, como a leitura da palavra, como também no jejum e na oração, Senhor Deus. Senhor, em nossos sonhos, para a dedicação no trabalho, Senhor, aqui tem colocado diante do Senhor Jesus, adubar com o nosso relacionamento no familiar, os filhos, meu Pai amado, esposa, meu Pai amado, e marido, meu Pai amado, com amor, Pai, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, que possamos cuidar, Senhor, aquilo que tem dado para nós, Pai amado, vez de cobrarmos, jogarmos fora ou desprezar, Pai, ou uma cobrança, meu Pai amado, Senhor, qual sem fim, meu Pai amado, que possamos voltar ao cuidado, Senhor, como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, numa forma especial. Louvamos ao Senhor, Pai, que essa palavra possa chegar no coração, uma dimensão poderosamente sobre cada lar, Senhor, transformando vida, Senhor, mas, Pai, em nome de Jesus, assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, graças a Deus. Receba essa palavra, toma posse dessa palavra. Ei, para de se comportar como aqueles que cobrem e comece a se comportar como aquele que cuida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.